E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver o magnetismo, tá? Então, bora lá. Magnetismo é a propriedade de um corpo de atrair ou repelir determinados metais, principalmente os que contêm ferro em sua composição. O magnetismo tem sua origem no movimento das cargas. Como as cargas nunca ficam paradas, elas produzem seu próprio campo magnético. E esse campo produzido pelas cargas em movimento provém de uma propriedade chamada spin, tá? Então a gente tem os exemplos do magnetismo. Um dos exemplos do magnetismo é o campo magnético terrestre, que a gente vai ver já já, tá? Outro exemplo é a atração e repulsão dos ímãs. Se vocês já pegaram um ímã de fone de ouvido, essas coisas, vocês vão aproximando um ímã no outro e tem um lado em que eles se juntam e tem outro lado em que eles nunca se juntam, tá? Então isso é um exemplo de magnetismo. E a gente tem a atração de pedaços de metal, principalmente os que contêm ferro, tá? E o outro exemplo é a bússola. A gente já vai ver o que é uma bússola e por que ela foi muito importante para a humanidade, tá? Uma breve história do magnetismo. Os gregos antigos já conheciam a magnetita, ou dióxido de ferro cúbico, e ela tem essa composição aqui, tá? A magnetita é um ímã natural, beleza? Por volta do século XI, os chineses inventaram a bússola usando a magnetita. No século XIII, o francês Pierre Pellerin de Maricourt propôs que a força atrativa se concentrava nos dois pontos dos ímãs, que ele chamou de polos. Por volta de 1600, William Gilbert publicou um livro que falava de duas propriedades dos ímãs envolvendo o que ele chamou de eflúvias. Uma propriedade é que tem atração e repulsão dependendo da diferença ou igualdade dessas eflúvias. Em 1820, Hans Christian Ørsted descobriu que uma corrente elétrica podia desviar a ponta de uma agulha imantada. Anos depois, Michael Faraday e James Clerk Maxwell, a partir da descoberta de Ørsted, deram início à teoria do eletromagnetismo, que transformava magnetismo e eletricidade irmãs que interagem entre si. Daí a gente vai para a propriedade dos ímãs. Uma das propriedades dos ímãs é que não existe monopolo magnético. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu tenho um ímã aqui e eu partir esse ímã no meio, essa parte aqui vai se transformar em um novo ímã com dois polos e essa parte aqui vai se transformar em um novo ímã com dois polos, tá? E se eu partir isso aqui também de novo, esses dois pedaços de novo, vai se transformar em 4 novos ímãs com dois polos, tá? Então, se eu dividir um ímã com dois polos, eu vou ter sempre outro ímã com dois polos, tá? Nunca tem um ímã, nunca vai existir um ímã só com um polo, beleza? Essa é uma das propriedades mais importantes dos ímãs. A outra propriedade é a interação entre polos, que é análogo à carga elétrica, onde polo sul com polo sul se repelem, polo norte
com o polo norte também se repelem. E polo norte com o polo sul se atraem. Daí a gente tem que polos iguais se repelem e polos diferentes se atraem. Beleza? E a outra propriedade é o alinhamento espontâneo, que diz que ao pendurar um ímã em um fio, ele se alinhará com o campo magnético da Terra. Isso, com essa propriedade, a gente fez a bússola. Tá? Vamos já ver como ela é feita e como ela interage com o campo magnético da Terra. Tá? Então vamos lá. Terra e bússola. Todos os planetas, estrelas e astros em geral possuem um campo magnético, com exceção dos asteroides e cometas. Tá? Então, qualquer tipo de astro, sem ser os asteroides e cometas e derivados desses, não possuem um campo magnético. Tá? Planetas, luas, estrelas e outras coisas possuem um campo magnético. Tá? Com isso, a gente pode dizer que a Terra é um grande ímã. Tá? O campo magnético dos astros se dá por meio de dois fenômenos físicos. Uma é convecção térmica e a outra a lei de Faraday. Convecção térmica a gente viu no segundo ano. E lei de Faraday a gente já vai ver, beleza? Isso se dá porque os átomos do núcleo se movimentam por conta da convecção térmica, né? E como eles se movimentam, pela lei de Faraday, as cargas elétricas criam um campo magnético em torno da Terra, tá? Aqui está a representação do campo magnético, beleza? Representação comparando ele com um ímã, tá? E aqui é a representação do campo magnético e como ele nos protege da radiação solar. Então vamos para a bússola. A bússola é uma agulha imantada. E como a gente já viu, uma agulha imantada é uma agulha magnetizada. A bússola pode girar livremente em torno de si, e ela sempre fica alinhada na mesma posição, o que facilita a orientação através dela. Isso facilitou muito a navegação entre os séculos 13 e 16, e ainda facilita muito a locomoção nos dias atuais, principalmente em aviões e barcos. O polo norte da agulha é atraído pelo polo sul da Terra, e o polo sul da agulha é atraído pelo polo norte da Terra. A gente sabe que os polos norte e sul mostrados na bússola não coincidem com o que vemos no mapa, e sabemos que o campo magnético da Terra se move de tempos em tempos. Por isso, a gente separa os polos da Terra em 4. Tá? A gente tem o polo norte magnético, que é o norte que a bússola mostra, o polo sul magnético, que é o sul que a bússola mostra, o polo norte geográfico, que é o norte onde fica o eixo de rotação norte da Terra, e o polo sul geográfico, que é o sul onde fica o eixo de rotação da Terra. Tá? Aqui a gente vê a representação dos 4 polos. Aqui é o polo sul magnético, aqui é o polo norte geográfico, aqui o polo norte magnético e aqui o polo sul geográfico. Beleza? Campo magnético. Toda interação que a gente viu até aqui ocorre por conta de um fenômeno chamado campo magnético. Do mesmo jeito do campo elétrico, o campo magnético é uma região do espaço que sofre uma influência
de uma carga elétrica, tá? As linhas de campo magnético são análogas às linhas de campo elétrico. Elas nunca se cruzam, são sempre fechadas, sempre de um polo para o outro, e quanto mais próximo da carga magnética, maior será a intensidade do campo magnético, tá? A região onde saem as linhas de campo é chamado de polo norte. E as linhas que entram na carga são chamadas de polo sul, beleza? Aqui a gente tem uma representação para a gente ver, ó. Aqui a gente tem as linhas de campo saindo, tá? Então, como elas saem, é o polo norte. E aqui a gente tem as linhas de campo entrando no ímã. Então, é o polo sul, beleza? Campo magnético de correntes elétricas em fio retilíneos. Vimos que Ørsted, Faraday e Maxwell descobriram a interação entre eletricidade e magnetismo. Daí a gente sabe que cargas elétricas em movimento criam um campo magnético. Ørsted propôs que todo campo magnético é causado por uma corrente elétrica, tá? Assim como o campo elétrico, o campo magnético é um campo vetorial e possui direção, sentido e intensidade. Então a gente tem a direção do campo, o sentido do campo e a intensidade do campo, tá? Observando e estudando o campo magnético em um fio condutor, dá para definir o sentido do campo magnético produzido por uma corrente no fio por uma técnica chamada de regra da mão direita, tá? Exemplo. Aqui você tem um fio, tá? E nesse fio você tem uma corrente elétrica daqui de baixo para cima, tá? Então, pela regra da mão direita, o meu polegar vai ser a direção, o sentido da corrente, e esses 4 dedos aqui vão ser o sentido do campo magnético. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó, a corrente não é de cima para baixo, de baixo para cima. Então, eu pego o polegar aqui, viro na direção da corrente e faço desse jeito, tá? Então, a direção do campo magnético é essa aqui, tá? Agora, se tiver uma corrente daqui para cá, o que é que eu vou fazer? O polegar indica a direção da corrente elétrica, beleza? Então eu vou fazer assim, pela regra da mão direita eu vou fazer assim. Então, como a corrente elétrica está para cá, então o campo magnético vai ser nessa direção, nesse sentido, beleza? Tranquilo? Vetor indução magnética. Como a gente sabe, uma corrente elétrica ela induz um campo magnético, ela produz um campo magnético. Na física, a gente chama isso de indução magnética, beleza? Então, dessa indução, desse campo magnético induzido, eu vou ter a direção, que é tangente às linhas de campo magnético em todos os pontos. Eu vou ter o sentido, que é o mesmo das linhas de campo magnético que pode ser obtido pela regra da mão direita ou pela aquela relação dos polos do ímã, né? Os polos, as linhas de campo que saem é o polo norte e as linhas de campo que entra é o polo sul, tá? E eu tenho a intensidade, que ela depende do ímã, da intensidade da corrente, da distância do ponto ao fio e do meio em que o sistema está.